a, a doutora Maria fez uma exposição inicial aí que foi bem completa, mas eu queria, Carol, tem algum ponto que você gostaria de trazer para a doutora Maria? Tem. Primeiro, em relação, eu tinha falado aqui já no início do programa, essa questão do ressarcimento, que obviamente vai ficar para nós, pagadores de imposto, e né, o governo não consegue explicar de onde vai sair isso, mas em relação ao volume, porque quando explodiu esse escândalo, a gente falava ali de 6 bi, depois foi para 8 bi, e aí saiu porque isso, né, esses 6,3 bi iniciais eram o valor dos repasses, mas aí nem todos seriam ilegais. E aí o governo fez deu uma declaração de que 5,8 seria ilegal e seria ressarcido. Só que isso é só dessas associações. E aí depois o escândalo dos consignados, que foi a 90 milhões. Então, esse ressarcimento agora, a gente está falando de quê? Só dessas associações ou desses 90 bilhões? E já tem alguma declaração do governo nesse sentido? Não, só das associações, né? Só dos repasses, né? Indevidos. Esses números, eles vão ficar muito próximos desses 6 bilhões, porque só no primeiro dia, mais de 98% das pessoas que conseguiram concluir o pedido de ressarcimento declararam que não fizeram esse convênio. Então, você imagina, no primeiro dia, ontem, já mais de 1 milhão de pessoas conseguiram fazer a declaração. Ainda não saiu a informação oficial, mas eu acredito que vai ficar aí na casa de acima de 90%. Então, são 6,3 que mais ou menos levantaram aí, nesse sentido das instituições associativas, lembrando que a gente tem prazo de prescrição e tudo mais, porque seria isso relativo aos últimos 5 anos, e pior, né, com todo esse escândalo aí dessas contribuições associativas, começaram a puxar o fio da meada, veio a questão do empréstimo consignado. Eu não sei se vocês lembram, mas um mês antes disso explodir nacionalmente, tinha já explodido um outro escândalo de um servidor da cidade de Garanhuns, aonde ele, com a matrícula dele, né, com a senha, ele movimentou empréstimos consignados na casa dos 940 milhões de reais em 27 cidades no Brasil, um único servidor, tá? Foi verificado isso, e com base, né, nesse levantamento aí, que foi feito, em 2023 apenas foram movimentados 90 bilhões, mais de 90 bilhões de reais, e nesse mesmo período, tiveram formalmente 35 mil reclamações. Então, só daí a gente já consegue tirar uma prévia pelo ano de 2023 do volume de fraudes que também vão vir, né, fraudes bilionárias que vão acontecer aí com empréstimo consignado. Essas fraudes, na verdade, está tudo mesclado ali, de pessoas que não pediram o empréstimo e o empréstimo foi depositado na conta e ela não conseguiu devolver, ou de pessoas que fizeram um empréstimo, né, na conta dessas pessoas, o dinheiro não entrou, não foi depositado e as pessoas ficaram com a dívida, né? Isso aí também eles não esclareceram qual foi o tipo de fraude que foram denunciadas, né, dessas 35 mil pessoas. Lembrando também uma outra coisa, porque a gente está falando desse escândalo que né, acabou abafando até a morte do Papa. E uma das coisas que está acontecendo aí nos bastidores, e pouca gente está falando, que o segurado do INSS, ele é uma fábrica, né, de dinheiro. E nesse meio tempo, quando criaram empréstimo consignado, o cartão para aposentado, criaram também um negocinho chamado cartão Vale Mais, que é um cartãozinho que o aposentado pega e ele consegue adiantar, por exemplo, chegou no final do mês, acabou o meu dinheiro, com esse cartãozinho ele vai lá e adianta um pouco da aposentadoria do mês seguinte. E ninguém está falando nisso, é difícil você ver uma matéria ou outra, foi cancelado o programa foi cancelado esses dias do Vale Mais, né? Quem quiser em casa pode pegar aí, Google, Vale Mais e INSS. E aí você começa a fuçar, a instituição, a operadora do cartão Vale Mais, já tem algumas denúncias aí, parece que ela é do grupo JBS. Então, né, aí a gente vê, por exemplo, também, um dos operadores desse escândalo dos descontos, quem é? Maurício Camisotti, o cara estava envolvido na CPI da Covid.
Então, são sempre os mesmos, né? Você vai vendo aí, você monta uma linha do tempo, você não consegue entender como é que um investigado... O cara que rouba velhinho, fralda respirador e também é o cara vacina, que é PhD, né? É a carreira do cara. Essa é a carreira do estelionatário. Exato. E cada dia é um escândalo. O Virgílio, que tá no caderninho do Careca, teve escolta, né, da Polícia Federal. Aí eu falei, Jesus, onde a gente vai parar? Porque tá muito descarado o negócio, né? E aí, eu, assim, como profissional, como advogada que atuo há muitos anos nessa área, eu me deparo com o público, né, com as pessoas que me procuram, é um fla-flu, é uma briga, todo mundo brigando, se matando para dizer quem é que é o culpado, quem é que não é o culpado, e o povo, enquanto está brigando, são os mesmos que estão há anos aí, né, roubando, criando cartãozinho disso, empréstimo daquilo, e ninguém faz nada. E o que o povo tem que entender é o seguinte, pelo levantamento, daqui 75 anos, ó, não vai ter nada do jeito que está indo.